Se quer aparecer? Quer. Oi, gente! Como vocês estão? Hoje nós temos uma mensagem muito especial para dar para vocês. Hoje eu quero mostrar para você que Deus é fiel. Ele cumpre as suas promessas. E mais, Deus tinha o plano de te salvar e reestabelecer o relacionamento dele com você desde antes de Abraão. E é isso que eu quero te mostrar, como Deus sempre planejou te alcançar. Meu nome é Giovana Galego e aqui eu tenho uma missão: ler a Bíblia com você, de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, encontrando Jesus Cristo em cada página. Seja bem-vindo ao livro de Gênesis. A leitura de hoje está em Gênesis, capítulo 9. Nós vamos ler do versículo 24 ao versículo 28. Então, bora lá, olha o que a palavra diz. Vamos lá, filho? Quando Noé acordou do efeito do vinho e descobriu o que seu filho caçula lhe havia feito, disse: Maldito seja Canaã, escravo de escravos será para os seus irmãos. Disse ainda: Bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, e seja Canaã seu escravo. Amplie Deus o território de Jafé, habite ele nas tendas de Sem, e seja Canaã seu escravo. Opa! Depois do dilúvio, Noé viveu 350 anos. Viveu ao todo 950 anos e morreu. Sabe por quê? Você vive uma vida de insatisfação. Sabe por que existe um vazio dentro do seu coração, um descontentamento, uma falta de sentido, uma falta de propósito? Sabe por que parece que as coisas de Deus não te agradam? Porque você não tem prazer pelas coisas do Senhor? Sabe por que parece que tudo que é proibido é melhor? Parece que o pecado é muito mais satisfatório do que a presença do próprio Deus? É porque você é um pecador assim como eu. É porque lá atrás o nosso antepassado Adão optou por trair o amor de Deus por ele e viver longe do Pai, viver longe do Criador. Ele decidiu se tornar inimigo de Deus e por conta da sua desobediência passou a ter uma natureza completamente oposta à natureza do Pai. É por isso que se o Pai é bom, nós somos completamente maus. É por isso que se o Pai é alegria, em nós habita uma tristeza incontestável. É por isso que se o Pai é justo, a nossa justiça é, na verdade, injusta, imperfeita e causa muito mais mal do que bem. Nós somos o oposto de Deus. E é por isso que sem a presença do próprio Cristo em nossa vida, nos fazendo nascer de novo, nós não conseguimos encontrar em Deus a nossa satisfação. Mas existe uma boa notícia. Antes mesmo que Adão e Eva fossem expulsos do Jardim do Éden, Deus, que ama tanto a sua criação, apresentou a eles uma promessa. A promessa de que ele enviaria um Salvador. A promessa de que do ventre da mulher nasceria um descendente, uma semente que pisaria a cabeça do inimigo das nossas almas, que pisaria a cabeça de Satanás, restaurando o nosso relacionamento com Deus, restaurando a nossa amizade, cumprindo com a vontade de Deus, de que os seus filhos habitem no seu coração, de que os seus filhos vivam em intimidade com Ele para toda a eternidade. E é aí, a partir desta promessa, que Deus vai começar uma história de salvação. E Deus, então, começará a comandar toda essa história de forma a cumprir com a sua promessa e resgatar os seus filhos, que enganados pela serpente, se tornaram inimigos do próprio Pai. Nós estamos estudando, conhecendo essa história de salvação que tem como propósito te alcançar e te colocar de novo no colo do Pai.
Portanto, nós estamos estudando a minha história, a sua história, a nossa história com Deus. E então, até o momento, nós vimos que essa promessa de que viria um Salvador, ela se manteve viva no coração de alguns poucos homens que ainda tinham um coração sincero, um desejo sincero de amar a Deus verdadeiramente. Esses homens eram os descendentes de Sete, filho de Adão. Se você lembra da história, você vai lembrar que Adão e Eva tiveram Caim e Abel. Abel sinceramente desejava amar a Deus, mas foi assassinado pelo seu irmão Caim. E a partir de Caim, toda uma linhagem de inimizade com Deus, toda uma linhagem oposta a Deus foi se desenvolvendo. Homens e mulheres que não temiam ao Senhor, que não amavam ao Senhor, muito pelo contrário. Homens e mulheres que faziam tudo o que desagradavam a Deus e tinham prazer nisso. Em contrapartida, Deus, em sua tremenda bondade e misericórdia, deu a Adão e Eva mais um filho que sinceramente desejava amar a Deus. A esse filho, Adão e Eva deram o nome de Sete. De Sete nasceu Enos, o primeiro a fazer um culto público de adoração ao Senhor. E a partir de Enos, então, toda uma linhagem de homens genuínos que verdadeiramente desejavam amar a Deus, entre eles Enoque, que viveu nessa terra 365 dias, andou com Deus e foi recolhido aos céus, tamanha era a sua intimidade com o Senhor. O último homem dessa linhagem é Noé, um homem que sinceramente desejava amar a Deus. Um homem que, quando nasceu, recebeu do seu próprio pai Lameque uma profecia, uma bênção. Lameque viu seu filho Noé e declarou sobre Noé que ele seria aquele que lhe traria alívio, descanso dessa terra. Do julgamento de viver numa terra que havia sido condenada pelo pecado. E não é que Lameque acertou? Porque Noé ainda não era a promessa, Noé ainda não era o Salvador, a semente que faria com que o relacionamento do homem fosse completamente restaurado com o seu Criador. Ele ainda não era Jesus, mas ele era um apontamento para Jesus. E como um apontamento para Jesus, de fato Noé foi um instrumento de Deus para trazer um alívio para a terra que estava cheia de perversão e violência. Na época de Noé, a Bíblia nos conta que as pessoas eram tão terríveis, tão perversas, tão imorais, tão opostas a Deus, que Deus decidiu exterminar todas as pessoas dessa geração, exceto Noé e sua família. Porque Deus viu em Noé o coração de um homem justo, o coração de um homem que, ainda que fosse pecador, como eu e você somos, desejava sinceramente não ser. Desejava sinceramente amar o seu Deus e viver com o seu Deus. Um homem que proclamava o Deus de Sete. Um homem que proclamava a verdade. Um homem que carregava no coração a promessa da semente. Deus então preserva Noé e sua família em um grande barco de madeira. Ele traz juízo sobre a terra e extermina toda a perversão. Mas Noé e sua família se mantiveram vivos pela graça, misericórdia e bondade do Senhor. E depois desse episódio, Noé então agradece a Deus com uma oferta, com um sacrifício. Noé recebe de Deus novas orientações para a vida na terra que acabava de ter sido limpa de toda aquela podridão daquela geração. Depois de todas essas orientações, Deus vai fazer uma aliança com Noé. Aliança essa que reverbera sobre a minha e sobre a sua vida. A promessa de que Deus nunca mais destruiria as coisas como havia feito, mas daria continuidade ao seu plano até que a semente viesse. Mas agora Noé está ficando velho. Noé está envelhecendo. Está chegando o dia da sua morte. E agora, quem irá carregar a semente? Quem irá carregar a promessa do Salvador que virá? Quem irá carregar essa boa notícia e perpetuar esse coração até que o Salvador venha? Noé tinha 3 filhos. Nós já falamos sobre eles: Sem, Cã e Jafé. E nos vídeos anteriores comentamos a respeito do pecado de Noé, porque sim,
Noé era homem, de carne e osso, pecador. Tinha falhas. E Noé teve uma fraqueza. Noé se embebedou, Noé se embriagou. E por conta disso ficou nu dentro da sua tenda. Noé pecou. Mas mais do que o pecado de Noé, nós falamos no último vídeo a respeito da reação dos filhos diante do pecado de Noé. E de como a reação dos filhos diz muito a respeito do coração de cada um deles. Nós vimos que Cã satirizou o pai, expôs a nudez do pai e humilhou o pai, expondo o seu pecado, levando a sua vulnerabilidade, a sua fraqueza, o seu pecado a público e fazendo da fraqueza do pai um motivo de zombaria. Cã ali estava mostrando o seu coração. Mas nós vimos que, diferente de Cã, os seus irmãos Sem e Jafé fizeram o oposto. Cobriram a nudez do pai, preservando a honra e respeitando o pai, a quem eles sabiam que tanto amava a Deus. O pai que eles tinham acompanhado nos últimos anos, que eles tinham visto o próprio pai recebendo de Deus uma orientação. Eles viram o pai sendo fiel e obediente até o fim em relação a essa orientação. Eles sabiam que Noé era um homem que amava a Deus. Era um homem considerado justo diante do Senhor, apesar dos seus erros e das suas falhas. E eles respeitaram o pai. Eles temeram a Deus. E agiram conforme o coração de quem verdadeiramente desejava amar esse Deus. Sem e Jafé demonstraram através da atitude deles diante do pecado do pai, o coração que eles carregavam. O coração de quem temia ao Senhor, de quem temia o Deus do pai deles. E agora, nós então chegamos na passagem de hoje. Nós estamos vendo Noé voltando do seu momento de embriaguez. Noé, então, agora está saindo do momento de embriaguez, está voltando à lucidez e ele vai descobrir tudo que tinha acontecido e como Cã tinha se comportado diante do seu momento de fraqueza. E diante dessa descoberta, diante desta revelação, quando Noé descobre como os filhos tinham se comportado diante da sua fraqueza, do seu pecado, Noé vai amaldiçoar Canaã, e Noé vai abençoar Sem e vai abençoar Jafé. Vamos entender essa maldição e essas bênçãos? Então vamos lá, pega aí o versículo 25. Disse: maldito seja Canaã, escravos de escravos será para os seus irmãos. Veja, olha como Noé ficou bravo. Porque Noé está liberando sobre Canaã uma maldição. Então, com certeza, gente, o que Cã fez não foi algo tão irrelevante, foi algo sério. Né? Eu falei sobre isso no vídeo anterior. Mas olha que interessante. A Bíblia nos diz que Noé amaldiçoou Canaã e não Cã. Você prestou atenção nesse detalhe? Noé amaldiçoou Canaã e não Cã. Mas quem que é Canaã nessa história? Se você assistiu o vídeo anterior, você vai lembrar que nos versículos anteriores, Moisés, o autor desse texto, inspirado pelo Espírito Santo, já falou 2 vezes dentro desse pedaço de texto que nós estamos estudando, que Cã era pai de Canaã. Então, olha só, Noé está amaldiçoando o neto, o filho de Cã. E você lembra que eu expliquei no vídeo anterior que Moisés estava escrevendo para o povo de Israel que estava prestes a atravessar o Rio Jordão e entrar na região de Canaã, a tão sonhada terra prometida? E eu falei para vocês que nessa terra prometida, um povo, os cananeus, 7 grupos diferentes, na verdade, de povos, de nações, viviam ali naquela região. E o povo de Israel ia ter que encarar esses grupos e tomar posse daquela terra. Então haveria uma batalha entre eles, porque a terra já era ocupada. Então veja só, Moisés está aqui nesse texto mostrando para esse povo de Israel porque eles tinham aval para fazer isso, para lutar contra os povos que estavam ali e tomar posse da terra. Porque isso havia sido decretado pelo próprio Deus através da boca de Noé. Canaã estava amaldiçoado. E o que Noé disse? Noé disse que Canaã, o seu neto, seria escravos de escravos. Uma condição inferior ainda, né? Muito baixa, escravos de escravos. E aí talvez você pense, poxa, mas só porque Noé quis,
porque Noé ficou bravo diante da situação ali com o seu filho. Ele decretou que todo um povo ia ser escravo de escravo, e Deus escutou o pedido de Noé. Não, pera, deixa eu te ensinar uma coisa. A profecia não é um desejo do coração humano. Sabe essa coisa que as pessoas falam? Ai, profetiza aí o que você quer e Deus vai cumprir porque você está profetizando, Deus vai fazer porque você profetizou? Isso é uma mentira. Profetizar, gente, não tem nada a ver com um desejo do seu coração que você declara com fé e aí vai acontecer. Profetizar é quando Deus, ele mostra algo ali ao seu filho, ao seu servo, e então ele expõe aquilo que Deus mostrou. É algo que está no coração de Deus, não tem a ver com a nossa vontade, tem a ver com a vontade de Deus. Então, quando Noé, ele abre a boca e amaldiçoa Canaã, ele está expressando algo que já estava decretado pelo próprio Deus, porque Deus está fora do tempo. Deus já sabe o rumo das coisas. Deus conhecia o coração de Cã, Deus conhecia o coração de Canaã, o filho de Cã, sabia em que ponto chegaria. E Deus sabia que esse povo, essa linhagem a partir de Canaã, se tornaria um povo completamente contrário ao coração do Pai, completamente em rebelião e oposição a Deus, tão perversos quanto o povo aqui do dilúvio, que Deus trouxe o juízo através do dilúvio. Então, quando nós chegarmos na história, nessa história que é mais lá pra frente, Deus vai usar do povo de Israel como uma ferramenta, como um caminho, um meio para lançar juízo sobre esse povo que era violento e perverso, assim como Deus usou do dilúvio para trazer juízo sobre a geração de Noé que era violenta, perversa, entende? Então, só para vocês terem uma noção, o povo cananeu, eles matavam os próprios filhos em adoração aos deuses falsos, que nós sabemos que é Satanás, porque só existe um Deus real, um Deus verdadeiro. Então, eles chegaram a um nível de perversão altíssimo, e Deus sabia que isso ia acontecer. Então, Deus aqui só está usando a boca de Noé para profetizar, para lançar algo sobre Canaã que aconteceria, que já estava alinhado ao plano e à vontade de Deus, entende? Então, Canaã, ali o filho de Cã, ele vai dar origem a esse povo que Israel estava prestes a combater, né? Estava prestes a encarar ali no domínio, na conquista da terra prometida, a terra de Canaã. Versículo 26. Disse ainda: bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, e seja Canaã seu escravo. Ele amaldiçoa Canaã, mas agora ele vai abençoar seu filho mais velho, Sem. E olha o que Noé falou para ele: bendito seja o Deus de Sem. Se o Deus agora é de Sem, sabe o que Noé está falando para Sem? Que Sem seria o filho que carregaria a promessa. Gente, que coisa linda, que coisa linda. Eu fico imaginando Sem ouvindo isso, porque Sem se mostrou um homem que temia Deus. Então eu creio, e isso não está escrito, mas eu creio que ele deve ter se alegrado muito em saber que ele teria a honra de carregar a promessa no coração como Noé carregou, e compartilhar com seus descendentes, com a sua linhagem, e levar essa mensagem adiante, mantendo viva a promessa do próprio Deus feita lá no Jardim do Éden, para que um dia ela se cumprisse na pessoa de Jesus Cristo. Gente, o termo usado aqui no original para Deus é o nome Yahvé, é o nome pessoal de Deus, é o nome da aliança. Sabe, Noé está compartilhando com Sem a aliança. Ele está falando: meu filho, você dará continuidade à aliança. Você levará essa promessa adiante. A sua descendência carregará essa promessa. O Deus de Noé, o Deus pessoal, o Deus da aliança, será agora o Deus pessoal de Sem e da sua linhagem. E aí, sabe quem que vai ser a sua linhagem? Abraão. Abraão vai continuar, vai carregar a mensagem, vai carregar a promessa, vai dar continuidade. E depois Isaac, e depois Jacó. E depois a gente vai ter ali um segmento por Judá. E depois de Judá, Davi, até desembocar no rei Jesus. Sabe qual é a linhagem de Sem? O povo de Israel.
de onde nasceu a semente, de onde veio o descendente que pisou a cabeça da serpente na cruz do Calvário. Um judeu, um semita. Jesus Cristo era um semita, descendente de Sem, um judeu que entregou a vida para perdoar os nossos pecados. 100% homem, 100% Deus. Deus escolheu Sem para que a partir dele toda uma linhagem fosse construída e essa linhagem carregasse a promessa. E é dessa linhagem que o próprio Deus vai nascer, encarnado em corpo humano. Você tá entendendo isso? É tipo assim, Sem, eu vou nascer na tua família. Eu, Deus, vou nascer na tua família. E sabe por quê, Sem? Porque eu vou dar a minha vida por vocês. Só que eu vou ressuscitar. E vocês que crerem em mim, que morrerem comigo naquela cruz, deixando o seu passado, deixando o seu homem pecaminoso, deixando a sua velha natureza naquela cruz, vocês também ressuscitarão comigo quando chegar o dia. Poxa, mas então Jesus é só para os judeus, é só para o povo de Israel, só Sem foi abençoado? E Jafé? Jafé também não foi gente boa? Jafé também não mostrou um coração temeroso ao Senhor? Abre aí comigo, versículo 27, não para por aí, olha o que a Bíblia vai dizer. Amplie Deus o território de Jafé, habite ele nas tendas de Sem, e seja Canaã seu escravo. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Sabe o que Noé estava dizendo para o seu filho Jafé? Jafé, o seu território será expandido, você vai crescer, você vai povoar a terra. A sua descendência vai se espalhar, mas você será abrigado nas tendas de Sem. Você será acolhido pelas tendas do seu irmão. Você receberá da bênção do seu irmão. Você também será coberto pela mesma bênção. Sabe o que Deus está nos falando com esse texto? É que nós, gentios, sabe o que é gentios? Gentios são aqueles que não eram judeus, aqueles que não pertenciam ao povo de Israel, aqueles que não são judeus, são considerados, são chamados na Bíblia como gentios. A Bíblia está nos dizendo que desde esse período, Deus já tinha o plano de salvar os gentios. Um judeu morreu para salvar o seu povo, mas também para salvar todo aquele que crê, até mesmo nós, gentios. Desde o começo, Deus tinha o plano de me salvar, de te salvar. A linhagem de Jafé, ela vai se espalhar pela Ásia e pela Europa. E durante a história, a linhagem de Jafé nunca teve muito contato com a linhagem de Sem. Eles foram para regiões opostas, distintas, e durante a história eles viveram praticamente de forma independente. A linhagem de Jafé não ia habitar na tenda de Sem, mas durante a história eles nem tiveram contato? Pois é, houve um momento na história em que esse contato começou. O momento em que a linhagem de Jafé teve contato com um semita chamado Saulo de Tarso. Talvez você o conheça como Paulo, como o apóstolo Paulo. Paulo pregou o evangelho para a linhagem de Jafé, na Ásia e na Europa. E quando ele pregou o evangelho lá, ele expôs a linhagem de Jafé ao semita que havia sido crucificado por eles. E eles creram e foram abrigados na tenda de Sem. E foram colocados debaixo da mesma bênção pela graça e misericórdia do nosso Senhor. A promessa que está aqui, que Noé fez aos seus filhos, se cumpriu. E ela diz respeito a mim e a você também. Um semita morreu. Jesus morreu pelo meu e pelos seus pecados. E ainda que eu não seja judia, e ainda que eu não seja uma semita,
eu fui contemplada por esse amor. Eu fui contemplada pela graça de Jesus, porque assim Deus quis desde o princípio. Desde o princípio. E através da pregação do verdadeiro evangelho, essa promessa se cumpriu, fazendo com que a linhagem de Jafé tivesse contato com os semitas e pudessem ser abrigados debaixo da mesma tenda. Era do plano de Deus te salvar desde o princípio. Era do plano de Deus restaurar o relacionamento contigo desde o princípio. E Deus é fiel e Ele cumpre as suas promessas. De fato, a semente nasceu. Jesus Cristo nasceu. O próprio Deus nasceu na linhagem de Sem e se fez sacrifício por mim e por você. E agora nós sabemos dessa boa notícia e somos gratos porque Ele nos alcançou. Por favor, dê continuidade e espalhe a boa notícia. Espalhe por aí que existe uma tenda onde você pode ser resguardado. Espalhe por aí que existe uma bênção onde você também pode estar debaixo. E deixa eu te contar um detalhe. Isso não depende de homem algum. A promessa que Deus tinha para realizar, a promessa que Deus estabeleceu, Ele cumpre, independente de homem, independente da vontade humana. A vontade de Deus é e será realizada eternamente. Então celebre, porque você pode ser guardado pela tenda de Sem. Porque o sacrifício de Jesus também é válido para você. Porque Ele te alcançou, porque Ele te amou, porque Ele te libertou das trevas, simplesmente por graça e misericórdia. Apenas tenha fé e seja salvo. Apenas creia e faça parte da família. É só isso que precisa. Homem algum pode mudar essa realidade. Versículo 28. Depois do dilúvio, Noé viveu 350 anos, viveu ao todo 950 anos e morreu. O último setita, o último descendente de Sete, o filho de Adão, acaba de morrer. Mas a promessa foi passada adiante. Ela está na linhagem de Sem e a promessa irá se cumprir, porque Deus é fiel. Te espero aqui para os próximos capítulos da nossa história com o nosso Senhor.